Nossos repórteres entram no cenário do conflito entre índios e fazendeiros no estado de Roraima. Os dois lados travam uma verdadeira guerra pela posse da terra numa região cheia de riquezas naturais. De um lado, o interesse econômico. Os plantadores de arroz são poderosos em Roraima, donos de depósitos imensos como esses, na entrada da capital Boa Vista. Aqui é processado todo o arroz que vem das fazendas no norte do estado. De outro lado, os povos indígenas. Representam cerca de 10% da população de Roraima, mas para alguns ocupam porções de terra grandes demais. Quase metade da área total do estado, como mostra esse mapa. A última área demarcada foi a Raposa Serra do Sol, bem na divisa com a Venezuela. A reserva foi promulgada como território indígena há 3 anos pelo presidente Lula. Na última segunda-feira, os dois lados, plantadores de arroz e índios, entraram em choque pela ocupação das terras. Conflito que não é inédito na briga pelas terras na região norte do país. Há 3 anos, em Rondônia, índios da tribo Cinta Larga entraram em choque com garimpeiros que extraíam as riquezas das minas de diamante dentro da terra indígena. 29 garimpeiros foram mortos. Vamos brigar até onde der. Vamos defender a nossas comunidades e a terra indígena. Porque enquanto nós estiver vivo nessa terra, que fala que é do índio, vamos brigar até o fim. No dia seguinte, na cidade mais próxima, uma reação violenta. Um índio foi amarrado a uma árvore e só escapou da morte porque ainda não se sabia do tamanho da tragédia com os garimpeiros dentro da reserva. Uma guerra por dinheiro. Estima-se que 2 milhões de dólares em diamantes foram retirados da área clandestinamente. Desta vez, em Roraima, o Supremo Tribunal Federal mandou suspender a retirada dos arrozeiros até um julgamento definitivo do caso, o que irritou os índios. Se ele morrer aqui, vai me sustentar. Para entender melhor o que se passou, nossa equipe saiu da capital, Boa Vista, rumo à área de conflito. São 200 quilômetros de estrada que corta uma área de savana. Toda a região é dominada por paisagens assim, banhados, áreas alagadas. E é isso que atrai os plantadores de arroz, porque o produto precisa de muita água para crescer. Mas a área de conflito entre os arrozeiros e os índios fica alguns quilômetros adiante. É para lá que nós vamos agora. Passamos por outras terras indígenas no caminho. Uma delas é a São Marcos. Aqui vivem índios Macuxi, Taurepang, Uapixana. Depois de 2 horas e meia de asfalto, chegamos a Pacaraima, bem na fronteira com a Venezuela. A cidade vive do comércio miúdo e da produção de arroz. O conflito aconteceu num distrito de Pacaraima. É preciso pegar estrada de terra. Finalmente, avistamos a vila de Surumu. Aqui vivem índios que querem a retirada dos fazendeiros, lado a lado com brancos, com outros índios favoráveis à negociação com os produtores rurais. Uma mistura de interesses em choque. O confronto aconteceu aqui nesta fazenda, que pertence ao prefeito de Pacaraima, Paulo César Quartiero, e fica dentro da área indígena Raposa Serra do Sol. Os índios contrários à presença dos brancos derrubaram as cercas e iniciaram a ocupação, mas foram recebidos com balas e bombas pelos seguranças da propriedade. 9 índios ficaram feridos. Tereza Macuxi aparece nas imagens carregando o filho ferido. Ela faz parte do grupo que defende a saída definitiva dos brancos da área Raposa Serra do Sol. Tereza mostra para a gente o ferimento na perna de Tiago, filho de apenas 14 anos, que acabou envolvido no conflito. Uma guerra, né? Eles chegaram, já foram atirando,
soltando bomba. Eles não tiveram pena, né? No dia seguinte, um delegado federal chegou de surpresa e prendeu o prefeito, Paulo César Quartiero. Ele chegou no Paulo César, agarrou e prendeu. Quem estava do mesmo lado do prefeito reagiu e houve mais confusão, como conta este morador. Ele queria que a polícia mostrasse o mandado de prisão. Nenhum deles apresentou esse documento, então foi uma prisão ilegal e nesse momento, né, o povo partiu para cima e como ele achava que naquele momento havia um desacato à autoridade, foi dada uma voz de prisão a mim também, foi jogado no chão como porco, me pisotearam tudo com os coturnos, me jogaram no chão, né, me algemaram e me levaram no camburão deles aí. No momento exato da prisão, na última terça-feira, uma produtora da nossa equipe conversava com a secretária do prefeito. Veja como o clima estava tenso. O prefeito Paulo César acabou de ser preso justamente, estava usando a quadra coberta. O delegado Fernando Romero chegou sem falar nada e prenderam ele. A Polícia Federal e a Força Nacional soltaram gás de bomba lacrimogênio, bala de borracha, tem gente ferida. A guerra está feita no sul do mundo. A Federal está invadindo o prédio da prefeitura, tem que desligar. Tchau. Na hora que vocês ligaram, eu estava aqui no telefone, no escritório da subprefeitura, que eu fui ligar para a esposa do seu Paulo César para informar da prisão dele. A população estava revoltada. Uma das pessoas que jogou pedra correu para cá e a força entrou, invadiu aqui do prédio da prefeitura, a Força Polícia Federal, para pegar a pessoa. Estava com medo? Com medo, estava. Nossa, eles estavam armados, com todo tipo de dispostos a tudo. A secretária de administração, agarraram ela pelo cabelo e jogaram ela no chão, bateram e jogaram gás de pimenta diretamente no olho dela. Quem fez isso? A Força Nacional. A fazenda de Paulo César Quartiero está enfeitada com bandeiras do Brasil. Os partidários dele usam um discurso nacionalista, como mostram as faixas na sede da prefeitura. Dizem que é preciso defender a Amazônia dos estrangeiros, que são eles os maiores defensores da demarcação de enormes terras indígenas. Então, italianos, são sul-africanos, americanos, tem de todo tipo aí. Mas também não tem o direito dos índios aí nessa história? Tem, infelizmente eles usam essa bandeira bonita do indigenismo, né? Ficam usando os nossos irmãos indígenas como manobra, instrumento de manobra, para desapropriar isso aqui. Com qual objetivo? Utilizar a riqueza mineral que nós temos aqui no subsolo. Que riqueza que tem aqui? Urânio, além dos minérios, né? Ouro, diamante, nós temos urânio e nióbio, outros tipos de minério, inclusive urânio, que é usado para a fabricação de bomba atômica. É uma velha tática de você arrumar inimigo externo, né, para permitir o autoritarismo interno. A teoria vai ainda mais longe. Essa professora que vive na área diz que existe um plano de unir várias reservas para formar uma grande nação indígena em Roraima. O perigo é de se juntar a essas regiões. Essas reservas? Exatamente, essas reservas indígenas e acontecer uma outra nação dentro da nossa nação brasileira. E quem poderia estar transitando? Como nós sabemos, somente estrangeiros, ONGs internacionais. Então o perigo está aí. Nas terras indígenas, o Exército Brasileiro não deixa de atuar. Existem vários batalhões de fronteira. Ou seja, a existência das reservas não seria um risco para a soberania nacional. É um falso fantasma que é colocado para fortalecer interesses privados, esse sim. O prefeito de Pacaraima continua preso em Brasília. O IBAMA multou Paulo César Quartiero em 30 milhões de reais por crimes ambientais, devido ao desmatamento nas terras dele. Esse outro produtor de arroz afirma que não é justo tratar os agricultores como bandidos. Nelson Itikawa está há 30 anos em Roraima. Ele diz que comprou a fazenda, que agora pode ser desapropriada, porque documentos do INCRA indicavam que a área não interessava aos índios. Aqui diz, fora da área de pretensão da FUNAI. Isso é no processo de titulação do INCRA. Por isso que o senhor comprou? Com certeza. Quando eu olhei, eu tinha certeza que essa área ia ser minha. Agora os índios lembram que a terra é deles. Também seguem acampados em frente à fazenda onde houve o confronto e não permitem a aproximação da imprensa. As imagens só podem ser feitas de longe. De outro lado, manifestantes fazem até carreata em Boa Vista, pedindo a intervenção do Exército. O Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir se os fazendeiros serão desalojados da área ou se uma nova demarcação
deve ser feita como pedem os arrozeiros. Os índios precisam, têm direito, devem demarcar, ter segurança para os indígenas. Mas é que eu venho dizendo, é muito grande a área, tem terra para todo mundo. Nós também queremos direito de trabalhar. Não somos brasileiros, os índios também são brasileiros. Roraima pode ser terra de fronteira, mas não deve ser vista como terra de ninguém.